Jana, me conta um pouco da tua história que trouxe até esse ponto de empreendedorismo. Então, Dani, eu sou natural de Tijucas, moro em Blumenau vai fazer 7 anos. Já vim de um berço do meio empresarial, meu pai tinha uma empresa, eu trabalhei com ele alguns anos também. E eu fui consultora empresarial e professora por muito tempo. E eu queria sempre ter minha empresa própria. E o que me levou, né? Eu conheci o meu esposo, ele mora aqui em Blumenau, e ele é contador, eu sou administradora. E ele fazia cerveja em casa como cervejeiro caseiro. Como hobby? Hobby. E Que eu comecei maravilha. a ajudar ele a fazer cerveja. E eu comecei a gostar de produzir cerveja daquela maneira. E aí a gente começou a ganhar algumas premiações como cervejeiro caseiro. Aí eu olhei para o Thiago olhou para mim. Eu disse, olha, o teu sonho não é ser empresário? Eu também tenho vontade de ter uma empresa. O que tu acha da gente começar? Ele, nossa, mas como a gente não, né, não tinha recursos para começar uma empresa? Disse, vamos começar com uma cerveja, pelo menos, um estilo, a gente lançar para o mercado. E aí surgiu o empreendedorismo, a gente lançou em 2018, dia 1º de setembro, vai completar 7 anos agora. Nossa, que legal. Começamos com apenas um estilo de cerveja e fomos empreendendo. Ele continuou como contador, trabalhou por alguns anos ainda, continuando conciliando, né? E eu tive uma mudança muito grande na minha vida, né? Eu vim de Tijucas para cá e aí eu deixei de trabalhar na consultoria empresarial, deixei de ser professora, eu tive uma mudança bem drástica em relação a empreender, né? Conta pra mim um pouquinho do que foi essa tua vida como professora. Tu trabalhavas com o Sebrae, não é isso? Sebrae, o Senai. Então, conta um pouquinho pra gente da tua história. Então, eu sou Janaína Rocha Struck, como tu me apresentou, né? De Tijucas, filha da Dona Tereza, do seu Luiz, casada com o Tiago, mãe da Catarina, e sou formada em administração de empresas e tenho MBA em gestão de pessoas pela Federal. Eu comecei a trabalhar como consultoria de algumas empresas, né? E dava aula no Senai, dava alguns treinamentos também pelo Sebrae, né? Conheci grandes empresas fazendo consultoria e foi assim que me ajudou muito para me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Empreender. Maravilhoso. E me diz uma coisa, desse início do empreendedorismo que tu e o Thiago decidiram abrir uma empresa, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram para começar? Olha, são alguns, né? Para começar uma empresa, o primeiro começou para registrar a empresa, né? Porque não adianta tu abrir uma marca e tu não Sim. registrar. Uhum. E a gente sabe que registrar marcas e patentes em nosso país é bem caro, né? E aí a gente queria registrar outro nome. A gente não queria colocar o nosso sobrenome. Porque quando tu coloca o teu sobrenome numa empresa, tu carrega um peso bem maior, né? Sim. Porque, assim, quando tu abre uma empresa, tu quer ter sucesso. Mas quando tu coloca o teu nome, além de ter o sucesso, tu carrega um peso da família, né? Tem que fazer bonito. A gente, quando foi consultar o nosso sobrenome, Struck, né, para cervejaria, a gente conseguiu. Então, esse foi um dos desafios. Deu certo o registro. Tu precisa ter bastante recursos para te abrir uma empresa, por menor que seja, né? E tem que fazer um planejamento. A gente começou vendendo apenas em garrafa, não tinha nem barril, porque não tinha recurso, né? Uhum. E foi um desafio, assim, imenso. Eu fui para a área comercial, eu que fazia as vendas, emitia as notas, entregava. Porque a empresa, quando todo mundo tem um começo. E nem todo começo é flores, né? Não, geralmente bem pelo contrário, né? No Brasil, o começo dos empresários é o tal do eu empresa, né? Onde o empresário, ele não só produz, como ele faz a parte financeira, ele faz as vendas, ele faz tudo. Hoje ainda a gente faz muitas coisas ainda, eu e o Thiago, a gente se divide em algumas tarefas diferentes, cada um, né? Mas é um desafio, assim, que é o processo, né? Isso. Então, a gente ainda está em processo, tá? Nesse empreendedorismo, né? E como é que foi usar o nome da família do Thiago, né? Que é a família que veio dele. E como foi o apoio das famílias para vocês empreenderem nesse ramo cervejeiro, que justamente é muito específico? É bem específico. Em relação ao sobrenome, todo mundo ficou muito feliz.
Hoje as pessoas compram bonés, camisetas, apoiam muito, porque, nossa, tá levando o nome Struck, né? A gente tem bastante pessoas Struck também em Brasília, então eles fazem questão de ter uma lembrança, né? E a gente teve muito apoio, tanto dos meus pais quanto dos pais do Tiago. O pai do Tiago foi, assim, fundamental na parte do empreendedorismo para nos ajudar a apoiar. Assim.